Olha só, confusão generalizada acabou paralisando a análise da privatização da Sabesp na Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. A polícia precisou intervir e a sessão foi suspensa. Além desse confronto que a gente pode observar, um confronto direto, a polícia também utilizou gás lacrimogêneo contra os manifestantes contrários à proposta. A gente tem imagens recuperadas do plenário da Assembleia Legislativa. Na parte de baixo do vídeo, a polícia contendo os manifestantes, utilizando inclusive cacetetes, os manifestantes avançando contra os policiais. E lá embaixo, os parlamentares observando e fazendo vídeos, inclusive, gritando, pedindo calma. Vários parlamentares ali, de vários partidos, observando a ação da polícia na Casa Legislativa do Estado de São Paulo. Então, a votação e apreciação da privatização da Sabesp foi paralisada por conta desse problema, um confronto entre manifestantes que estavam na galeria do plenário principal da Assembleia Legislativa contra os policiais militares que fazem normalmente a segurança da Alesp. A gente vai seguir acompanhando, não temos informações sobre o status da apreciação, mas a gente pode observar os manifestantes de costas, né? Naturalmente, as sessões da Alesp sempre são televisionadas, são transmitidas pela internet e também pelo canal da Assembleia Legislativa, então tem uma estrutura de televisão. Por essa razão é que esse confronto acabou sendo gravado na íntegra, televisionado, e a gente está mostrando em primeira mão para você que acompanha a programação aqui da Jovem Pan News. Confronto entre policiais militares e manifestantes na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pois é, a gente imaginava que seria uma sessão tensa. Tem um grupo que é radicalmente contra a privatização da Sabesp. Agora, não é possível que esse processo seja violento, Cristiano Beraldo. É preciso debate, mas espera aí. Mas é também um retrato de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Pessoas que, na falta de argumento para sustentarem a sua ideia contrária à privatização da Sabesp, partem para a agressão dentro do ambiente dos deputados. Quer dizer, são incompetentes para expressar as suas ideias, são incompetentes para dar subsídios aos deputados que representam o seu campo ideológico, as suas convicções, para ganharem no debate. E aí o que fazem? Esses que se igualam aos marginais, que partem para a agressão quando se está discutindo um tema que tem um impacto imenso na população de São Paulo. Falta de saneamento é inaceitável num estado como São Paulo. Se não se fizer o investimento que a privatização da Sabesp vai viabilizar que seja feito, nós vamos ter que continuar gastando bilhões e bilhões com problemas de saúde e tudo aquilo que decorre da falta de higiene. Saneamento básico é algo que países desenvolvidos já resolveram há décadas, mas no Brasil não. A gente continua lidando com esse esgoto não tratado. Pois é, suspensa essa sessão em que os deputados estaduais de São Paulo apreciavam a proposta de privatização da Sabesp, uma grande confusão. Os populares que foram assistir à sessão, que estavam na galeria, começaram a interromper de maneira sistemática os parlamentares, os deputados estaduais que debatiam os principais pontos dessa proposta. E aí o presidente da Alesp, que é o deputado André Prado, do PL, solicitou justamente que a Polícia Militar, que faz a segurança de todo o prédio da Assembleia Legislativa, fizesse a intervenção nessa manifestação, mas em seguida o presidente da Alesp suspendeu a votação, não há data inclusive para o retorno da discussão dessa pauta. Votação suspensa da apreciação da Alesp depois dessa confusão. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar no canto baixo da tela a ação da polícia contra os manifestantes na galeria do plenário principal da Assembleia Legislativa de São Paulo. José Maria Trindade. Zé, você acompanha o Poder Legislativo há muito tempo e nas galerias os manifestantes costumam participar fazendo gritos,
contra ou a favor de determinado grupo. Agora, esse tipo de cena, você já tinha visto, Zé Maria? Já várias vezes aqui. No plenário principal, inclusive, houve um momento em que se colocou vidro em tudo, sabe? Em toda a extensão. Depois retiraram, jogavam dinheiro, jogavam sapato lá de cima, jogavam tudo, né? E quando uma votação desagradava. Isso não é política. Hoje isso acontece mais na parte de comissões. O controle é muito grande para se entrar na galeria da Câmara dos Deputados. Então, hoje, nas comissões ainda acontecem algumas agressões. Isso não é política, eu não entendo quem vai para uma sessão assim para fazer esse tipo de protesto, né? Isso não é protesto, isso é violência gratuita. Sobre a privatização, a gente tem que entender que houve um momento no Brasil que realmente o Estado era mais forte. O Estado tinha um orçamento mais folgado e foram criadas grandes estatais, tanto estaduais como federais. Então, assim, se não houvesse atuação do Estado, não haveria uma rede ferroviária federal, uma Uzi Minas e várias empresas, grandes empresas estatais, Correios, com representação em todos os municípios, bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, mas era um momento em que o Estado tinha como investir e a iniciativa privada não tinha interesse ou não tinha os recursos necessários. Mas isso mudou. Hoje o orçamento público não dá nem para os principais, saúde, educação e segurança pública que a gente está falando aqui. Então não se pode admitir que dinheiro público, dinheiro do Estado, seja gasto em cabides de emprego. Essas empresas se transformaram em cabides de emprego. Pode ver esse pessoal aí, todos eles são empregados. Agora, eu tenho notícia para dar para essas pessoas. Todas as empresas privatizadas, os salários ficaram melhores, as condições de trabalho muito melhor. Então, eles estão lutando por uma acomodação numa empresa que nem é bem gerida assim. Quem ganha dinheiro e fica com dinheiro nas estatais são os diretores e presidente, e principalmente os políticos que usam as estatais para fazer caixa de campanha. Uma outra imagens impressionantes, que é a câmera invertida, agora da perspectiva do plenário, gravando a imagem da galeria. E a gente pode observar que os manifestantes contrários à privatização da Sabesp, forçando justamente essa cerca de acrílico, essa cerca de contenção de acrílico, tentando invadir o plenário, a área reservada para os deputados, e aí sim um cordão de policiais impedindo o avanço desses manifestantes que forçam ali essa separação, provavelmente de acrílico. Mota, o que é preciso a gente elencar e destacar para o nosso público quando a gente vê uma manifestação desse tipo, provavelmente de servidores, alguns ligados a sindicatos, mas assim, existem interesses que não são colocados muitas vezes nessas bandeiras e nessas placas, né? Há interesses, inclusive, para privilegiar candidato A ou B, muitas vezes, é isso? Exatamente, Daniel. É o reino do amor que está com mais força ainda, porque ano que vem tem eleição em São Paulo. E a esquerda quer eleger um dos seus musos, que até pouco tempo se apresentava como sendo da esquerda radical, mas hoje já está se apresentando como homem de centro, um moderado. É importante a gente lembrar, a esquerda, quando perde as eleições, a esquerda em São Paulo perdeu as eleições para o governo do Estado, né? A esquerda, quando perde as eleições, ela tenta destruir o país. E quando ganha as eleições, ela consegue. Os ativistas da esquerda, essa turma que a gente está vendo aí, não se engane, são todos profissionais. Eles vivem disso. É uma turma que, em geral, tem um cargo público, né? Ou na máquina do governo, ou em algum estatal, e vive 24 horas em função da política. Para essa turma aí, é preciso lembrar que qualquer coisa, qualquer razão, é uma oportunidade para fazer essa política do radicalismo. É como disse o ideólogo da esquerda moderna americana, Saul Alinsky, a questão nunca é a questão é sempre o poder. É isso, a gente vai seguir
acompanhando essas informações e as atualizações desse confronto entre a Polícia Militar e também manifestantes na Assembleia Legislativa de São Paulo, no plenário principal, plenário Juscelino Kubitschek. Os deputados faziam a apreciação e os debates da proposta que pretende privatizar a Sabesp, quando os manifestantes tentaram invadir a área reservada aos deputados. Tem uma separação de acrílico ali. Eles forçaram essa separação com o objetivo de invadir o plenário principal. E aí os policiais militares, após a ordem do presidente da Assembleia, tiveram de agir, inclusive entrando em confronto com esses manifestantes. E tem uma outra gravação, um outro take aí da perspectiva dos deputados, fazendo a gravação da galeria. São centenas de manifestantes. Aí a gente não consegue observar a dimensão, mas provavelmente mais de 200 de manifestantes nas galerias do plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa de São Paulo. E nessa imagem a gente consegue ver, inclusive, os parlamentares, os deputados estaduais pedindo calma. Eu posso observar aqui o deputado Tato, também um outro parlamentar do Partido dos Trabalhadores, enfim, e outros mais ao fundo fazendo registros, inclusive, com câmeras de celular. Uma situação tensa e delicada, inclusive, para os parlamentares, pedindo calma para os manifestantes, muitos, inclusive, com cartazes e tentando invadir o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem imagens ao vivo agora da região sul de São Paulo, plenário Juscelino Kubitschek, imagens ao vivo da Assembleia Legislativa, confronto entre manifestantes e a polícia militar. Imagens recuperadas, isso, imagens recuperadas, gravadas inclusive por celular. A sessão discutia a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo foi suspensa após esse confronto entre a polícia militar e manifestantes. Primeiro, os manifestantes começaram a interromper de maneira sistemática os trabalhos, os deputados que debatiam os principais pontos do texto da privatização da Sabesp. Depois, o presidente da Alesp deu a ordem para que os manifestantes parassem e, por fim, ele autorizou que os policiais militares que fazem a segurança do prédio da Assembleia Legislativa contivessem os manifestantes que tentavam, há alguns instantes, entrar na área reservada aos deputados. Olha só essas imagens, a policial militar tentando segurar os manifestantes que tentam invadir as dependências da Assembleia Legislativa. E são jovens, a gente pode observar jovens de 20 e poucos anos com mochilas nas costas, alguns inclusive com máscaras, e a tentativa desses policiais militares de impedirem o avanço desses manifestantes e eles gritando contra os policiais que tentam fazer a mediação. Uma situação extremamente difícil, delicada desses manifestantes que tentaram invadir o plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa de São Paulo. Imagens que chegaram há pouco, imagens recuperadas. O curioso é o seguinte, muitos inclusive cobrindo o rosto, ó. Como a gente percebe em primeiro plano, à direita, o rapaz amarrou uma camiseta branca no rosto, mas qual é a razão? Por qual motivo ele não quer ser identificado? E ali um outro grupo gritando contra os parlamentares, eles que são contrários à privatização da Sabesp. Um corre-corre, os parlamentares não estão mais no plenário. Imagens que mostramos há pouco mostravam justamente os parlamentares pedindo calma aos manifestantes e também fazendo registros em câmeras de celular. E aí a atuação também da imprensa, um fotógrafo ali fazendo os registros dessa manifestação violenta por parte desse grupo que estava na galeria da Alesp acompanhando a apreciação e também as discussões em torno da proposta que pretende privatizar a Companhia de Água e Esgotos de São Paulo, a Sabesp. E aí os policiais também nas galerias tentando colocar ordem, uma situação muito delicada, ali um tripé de câmera, provavelmente da TV Alesp, e a gente observa ali os policiais cercando o grupo de manifestantes. Manifestantes que, na verdade, desrespeitaram as regras, inclusive por essa razão, por esse motivo, que o presidente da Alesp decidiu suspender a votação
desse texto que pretende privatizar a Sabesp. E olha só, uma manifestante detida, sendo conduzida pelos policiais, inclusive o policial militar aí com um jaleco de mediador, um jaleco azul com a palavra mediador. Ele tenta, na base da conversa e da negociação, acalmar os ânimos, mas a gente observa que os manifestantes se empurram e entram em confronto com os policiais, xingando os policiais nesse momento. O policial da Força Tática que revida e empurra também o manifestante. Olha só, olha a situação delicada, a maneira como os manifestantes estão agindo nesse momento na Alesp. Porque eles têm o direito de entrar na galeria, acompanhar a votação, se manifestar, dizer se é a favor ou contra, mas não pode querer invadir o recinto destinado aos parlamentares e usarem de violência, né? Por essa razão é que o presidente da Alesp acabou autorizando a entrada da polícia militar para fazer essa ação e em muitos casos teve que usar a força, inclusive a repressão com os cacetetes. E a gente observa aí a tentativa de retirar esses manifestantes da galeria nesse plenário, que é o maior, é o principal da Assembleia Legislativa, o plenário Juscelino Kubitschek. Olha só, uma jovem que não deve ter mais de 25 anos querendo entrar em confronto com os policiais que tentam retirar esses manifestantes que fazem essa bagunça, essa algazarra. Ela chuta o policial, olha só, com uma camiseta de algum movimento. Inclusive tem a informação aqui que a líder desse movimento foi detida pelas forças policiais, pela polícia militar, e os manifestantes resistem, não querem sair da galeria do plenário principal da Assembleia Legislativa, que fica na região sul da cidade, ao lado do Parque do Ibirapuera. Situação tensa na Assembleia Legislativa, a Jovem Pan News em cima da notícia, trazendo em detalhes essa manifestação. Olha só, um manifestante que acabou se machucando, um agente do Corpo de Bombeiros prontamente assistindo esse manifestante, mas a gente percebe que alguns manifestantes pedem calma, pedem paz, mas no outro lado, outros manifestantes acabam chutando e entram em confronto com os policiais. Roberto Mota, modus operandi que você conhece bem, já viu isso em outras ocasiões, a Alerj ou mesmo casas legislativas em outras localidades já passaram por situações parecidas. O que é preciso dizer nesse momento para quem nos acompanha? Isso aí é um filme que poderia ter acontecido em 1950 em qualquer lugar da América Latina. É só prestar atenção nas imagens. São crianças e adolescentes que não têm a mínima compreensão do mundo. Estão aí servindo de massa de manobra. O mesmo figurino, camisetas vermelhas, lenços nos rostos, né? Os revolucionários, os rebeldes. Eu tive até a impressão que eu vi um lenço verde com alguma coisa escrito no rosto de um desses manifestantes. Mas como eu não vi de novo, eu não vou comentar sobre isso. Mas é o mesmo figurino. São crianças que não têm a mínima ideia de como funciona o mundo. São aqueles estudantes que ficam quase em último lugar no teste PISA, o teste que mede a qualidade da educação no mundo inteiro. Porque em vez de estudar, eles estão aí agredindo policiais, tumultuando uma sessão legislativa que trata de um assunto sobre o qual eles não têm a mínima compreensão. Mas eles receberam as camisetas, as bandeiras vermelhas e as palavras de ordem dos seus líderes. E eles estão aí cumprindo essa função de ser massa de manobra, cumprindo o infeliz destino da América Latina, de ser eterno refém dos radicais de esquerda. Uma grande confusão na Assembleia Legislativa de São Paulo. A sessão precisou ser suspensa justamente por conta desse tumulto. Na galeria estavam os manifestantes contrários à privatização da Sabesp, a Companhia de Água e Esgoto do Estado de São Paulo. Eles interromperam várias vezes a apreciação e as discussões dos deputados, até que o presidente André Prado, do PL, deputado André Prado, autorizou a entrada da polícia para fazer intervenção nessas manifestações, já que eles tentavam invadir o plenário e a área reservada aos deputados estaduais. Enquanto eu
trazia as informações e narrava para as pessoas que nos acompanham essa situação muito difícil na Alesp, o Cristiano Beraldo, que está comigo aqui no estúdio, começou a verificar uma série de informações e vídeos, inclusive, que ele recebeu. Manifestantes chegaram a agredir policiais com pedras, foi isso, Beraldo? Exatamente. Essa manifestação que a gente teve hoje na Assembleia Legislativa, ela foi produzida por jovens e alguns nem tão jovens assim, de camiseta vermelha, de camiseta preta, com os dizeres do poder popular e socialista. E é interessante que, se não fosse o trabalho da polícia, esses manifestantes teriam depredado a Assembleia Legislativa de São Paulo, teriam invadido o plenário da Assembleia Legislativa e teriam feito sabe-se lá o quê, porque quem enfrenta a polícia, quem dá chute em policial, quem joga pedra em policial, quem faz o que esse pessoal fez, tá ali para fazer qualquer coisa. Isso me lembra que não faz muito tempo nós tivemos pessoas que cometeram um ato semelhante, invadiram prédio público, depredaram patrimônio público, invadiram sede de poder. Sabe o que aconteceu com aqueles manifestantes que eram de direita? Foram presos alguns condenados a 17 anos. E aí eu quero saber o que vai acontecer com essa garotada aí, que está aí fazendo nada, dando uma demonstração do autoritarismo que eles apoiam, porque quem gosta de democracia gosta de diálogo, quem gosta de democracia debate com ideias, com propósitos e com propostas. Tudo que essa turma não faz. Estão ali cultivando a violência, estão ali querendo invadir a sede de um poder aqui no estado de São Paulo. Só que, diferente de outros lugares, aqui em São Paulo, a polícia militar age e age com firmeza. Não aceita ser submetida a este tipo de humilhação. Vai para cima com cacetete, com escudo, com aquilo que for necessário usar para conter esta massa de vagabundos que não sabem participar do processo democrático. É isso que a gente pôde constatar nessas imagens que foram exibidas, ocorridas hoje na Assembleia Legislativa. E é curioso para as pessoas que nos acompanham que muitos desses jovens e manifestantes estão com uma camiseta com a sigla UP. UP é um partido político, Unidade Popular pelo Socialismo. Trata-se de um partido político e, inclusive, a informação que chega da Assembleia Legislativa, a Vivian Mendes, que é a líder desse partido, que foi candidata, inclusive, ao Senado por São Paulo nas últimas eleições, ela foi detida durante essa confusão, esse tumulto na Alesp. Informação que acaba de chegar, o plenário da Assembleia Legislativa foi esvaziado após essa confusão. A Polícia Militar, inclusive, acabou pedindo para as pessoas que trabalhavam ali, assessores parlamentares, jornalistas que estavam nas salas anexas ao plenário, que deixassem o local. A porta do plenário Juscelino Kubitschek foi trancada para o total esvaziamento e também a saída dos manifestantes. A gente segue acompanhando essa situação muito difícil, muito delicada na Alesp, uma grande confusão entre manifestantes contrários à privatização da Sabesp e também a Polícia Militar. José Maria Trindade, Zé, quando um grupo não permite o avanço de um debate importante sobre uma pauta que interessa demais aos moradores aqui do estado de São Paulo, não me parece que esse grupo seja a favor da democracia, de um processo democrático. É preciso você estimular o debate, sobretudo numa casa legislativa que é chamada da Casa do Povo, né? E a Casa do Povo não é do povo translocado, não, é a Casa do Povo representado, ou seja, a Casa dos Deputados, né? Essa é a Casa do Povo porque o povo está ali representado. Isso é tentativa de abolição violenta do poder. Vou te dizer aqui, é o artigo 359 e diz o seguinte, literal: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.
pena, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência, né? E além disso tem a formação de quadrilha. Tem a formação de quadrilha, né? Houve um objetivo. Todos deveriam ser presos, investigados, celulares tomados para ver as imagens e condenados de 4 a 8 anos, o artigo 359, formação de quadrilha e também por violência. Essa é a realidade. Nós temos que fazer valer a lei em todas as instâncias. Eu não vejo nenhum inocentezinho aí e não vejo nenhum estudantezinho perdido, não. Isto é um grupo organizado. São pessoas que formam nessas empresas estatais uma resistência. Que mudança dói. Eles não querem mudar. Agora, cadê o diretor dessas empresas? Cadê aí os altos salários da empresa? Cadê a elite dessas empresas estatais que não querem a privatização? Se acostumaram às tetas públicas. Eles não estão aí, porque terceirizam exatamente esse tipo de manifestação que é inócua. É inócua. Daqui a pouco a sessão foi suspensa, não foi interrompida. O presidente retoma a sessão, vota a autorização para privatizar e pronto. É assim que funciona a democracia. Imagens da Assembleia Legislativa, imagens recuperadas. Manifestantes tentaram invadir o plenário Juscelino Kubitschek. Daí, durante essa confusão, o presidente André do Prado, que é do PL, ele pediu reforço na segurança. No plenário, a Polícia Militar teve dificuldades para segurar esses manifestantes que tentavam entrar nessa área reservada para os deputados. Olha só, agora essas imagens de um outro ponto da Assembleia Legislativa. Eles estão em uma sala, foram colocados em um outro espaço, na tentativa de retirá-los do prédio da Alesp. É uma situação muito difícil, muito delicada. A gente vai trazer outras, são todos os arquivos que a gente tem dessa manifestação na Alesp. Muita confusão, violência. Agora, tem uma outra informação que acaba de chegar da nossa reportagem, que durante as falas dos deputados, esses manifestantes começaram a interromper e não permitir que os debates avançassem. E aí, como havia um grande contingente de manifestantes, eles começaram a gritar: guerra, guerra, guerra. Ou seja, para atrapalhar o debate dos deputados. E aí começaram a forçar aquela separação de acrílico entre a galeria e a parte reservada aos deputados. Neste momento, foi que o presidente da casa, André do Prado, pediu reforço para os policiais militares que tiveram que segurar os manifestantes que estavam praticamente entrando naquela área reservada do plenário para os deputados. É uma situação muito difícil. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar uma situação muito tensa. Você que nos acompanha pelas emissoras de rádio em todo o Brasil, trata-se de uma ação da Polícia Militar de São Paulo para impedir a invasão de manifestantes na Assembleia Legislativa, na área reservada aos deputados. Situação muito delicada. Eu conheço bem o prédio da Alesp, mas nunca tinha visto nada parecido.